Algumas coisas nunca são ditas, mas nem por isso elas deixam de ser verdade. Uma delas é que grande parte dos voos comerciais são preenchidos quase exclusivamente por passageiros que estão viajando a negócios. Outra é que muitos desses passageiros têm a tranquilidade de saber que existe alguém cuidando de seu percurso. Aliás, não só do percurso, mas de todo o planejamento logístico da viagem. Com a Avipan, a gestão de viagens corporativas da sua empresa é facilitada por uma solução que cuida de todas as etapas. Isso significa ter um sistema simples e intuitivo de agendamentos e reservas sempre à disposição. Assim, como um time dedicado de especialistas para encontrar as melhores opções de transporte e hospedagem com economia, qualidade e bem-estar. Tudo isso com um suporte 24 horas. Mas, acima de tudo, significa ter uma solução completa que se preocupa não apenas em organizar viagens corporativas de máximo conforto e qualidade, mas também em maximizar o controle de gestão de viagens e despesas da sua empresa. Com a Avipan, você tem relatórios online em tempo real que facilitam o controle orçamentário e oferecem um panorama geral do fluxo de viagens realizadas. Além de um sofisticado sistema de BI que oferece orientações assertivas para ajudar você na hora de tomar decisões. A experiência de viajar é sempre enriquecedora, ainda mais quando bem planejada. O papel da Avipan é garantir que você e os seus colaboradores aproveitem cada momento de suas viagens sem preocupações. E que possam passar o tempo livre pensando naquilo que mais importa. Avipan, transformando momentos em experiências encantadoras. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador, que é um programa com conteúdo relevante, com pessoas experientes e tudo isso num papo bem descontraído para você. Olá a todos, o meu nome é Érica Riera e eu também sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O episódio de hoje é sobre sustentabilidade e a área de compras. De que forma os conceitos de ESG, ambiente social e governança, impactam a área de compras e trazem benefícios para a sua empresa. Papo de Comprador é um programa do Procurement Club que tem o patrocínio da Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, da Level Group, soluções especializadas em procurement e com o apoio da RC Online. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Papo de Comprador, hoje falando sobre sustentabilidade em compras. E os nossos convidados são César Righetti, sócio da Global Performance, consultoria de gestão, Head de Payments, Supply Chain e Sustentabilidade e diretor e professor da Business Sustainability Research Center da IBS, International Business School Americas. E também a Margot Kohn, diretora de compras da Enel Brasil. Sejam bem-vindos ao Papo de Comprador. Olá, comprador, seja bem-vindo à parte 2 desse programa que fala sobre sustentabilidade em compras. Lembrando você, para que você vá lá no YouTube, ative o sininho para você ir acompanhando todos os nossos episódios daqui para frente, não perder nada. Compartilha com seus colegas, com seus amigos o nosso material e dá uma navegada na nossa biblioteca que tem muito conteúdo bacana para você dos episódios anteriores, ok? Então vamos dar continuidade aqui, né, Érica, nosso papo sobre sustentabilidade. A próxima pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, né? Esse termo a questão da sustentabilidade cresceu muito, né? Virou para muitos até um negócio, né? Existem consultoria de sustentabilidade, auditoria em sustentabilidade, RIs focados em entrar no Easy com toda aquela demanda que o Easy coloca lá para a empresa entrar, etc. Mas assim, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: de forma prática, né, concreta, o que uma área de compras, né, poderia estar fazendo? Acho que a Margot já citou algumas coisas, né, mas de forma bem prática, para o comprador que está assistindo, essa área poderia fazer para endereçar os conceitos de sustentabilidade no dia a dia desses profissionais.
Margot, como você já citou alguns casos, eu vou começar por você, por favor. Tá ótimo. Na verdade, a gente já mais ou menos há mais de 2 anos, a gente vem implementando o que a gente chama de CAD de sustentabilidade dentro dos processos, que nada mais é do que eu dar um incentivo financeiro ao fornecedor, uma vantagem competitiva para aquele fornecedor que me apresenta algum conceito de sustentabilidade, algum diferencial de sustentabilidade para aquele processo que eu estou contratando. Então, por exemplo, o que eu posso falar é que hoje mais de 90% do meu volume financeiro contratado, ele tem um CAD de sustentabilidade associado aos processos. E o que seria esse CAD de sustentabilidade, né? Ele vai muito associado ao tipo de processo que a gente está executando. Então, por exemplo, em algum processo, o que pode ser mais importante é a economia circular. Então, os nossos compradores têm um catálogo de CAD de sustentabilidade, e dependendo do processo que ele vai executar, ele verifica lá dentro daquele catálogo, em conjunto com a área que está solicitando, fazem um brainstorming. Também fazemos um brainstorm com os fornecedores, ou seja, eu chamo os fornecedores para workshops e mostro tudo que a gente vai fazer naquele processo, quais são as vantagens que pode ter, que mudanças na especificação técnica eu posso ter, e que CAD sustentabilidade eles entendem que pode ser mais associado àquela contratação. Então, ele vai desde uma economia circular, como exemplos, por exemplo, coisas simples, por exemplo, um fornecedor de serviço mostrou que aproveita todo o uniforme velho dos funcionários para fazer bolsa de ferramenta. Então, ele ganha um diferencial naquele processo por essa economia circular que ele aplica dentro do projeto. Ou contratação de primeiro emprego, pessoas que ele me comprove que pelo menos 10%, 20% da folha dele, ele vai fazer contratação de primeiro emprego, que é para poder dar, digamos, um incentivo social para aquela comunidade, ou programas de capacitação de pessoas, ou inclusão de pessoas menos capacitadas. Então, para cada processo, se vai avaliando. Apresentação de ISOs, ou seja, fechamento de ISO, aquele que não tem uma ISO diferenciada. Então, para cada um dos processos, a gente aplica. Então, na prática, é o que a gente faz e que tem dado bastante resultado, porque depois não é só o aplicar o que ele me apresentou durante o processo, depois eu faço um cheque se aquilo que foi apresentado está sendo executado efetivamente. O que eu te diria é que tem dado bastante resultado, as empresas têm crescido muito junto com a gente nesse sentido. A gente contrata muitas empresas, desde grandes até pequenas. Eu tenho empresas do nível familiar que cresceram e que dizem para a gente depois o feedback, dizem, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou empresas, a gente muitas vezes capacita as empresas no sentido de que elas muitas vezes fazem atividades de economia circular, de inclusão social, mas elas nem têm tanto a consciência disso. Então, a gente foca muito nisso, né? Na prática, dentro dos processos, no caso de sustentabilidade. E numa prévia também, assim, a gente está trabalhando agora muito forte também no desenvolvimento de empresas, apoiar empresas no crescimento, principalmente as empresas pequenas, menores, que precisam de um apoio diferenciado. E você, César, qual é a dica, ou as dicas, né, que você poderia dar para um comprador, para uma equipe de compras, para exercer na prática as questões da sustentabilidade no dia a dia deles? Eu tive a felicidade de trabalhar no Banco ABN Real lá atrás, onde a gente estava implementando naquela época os princípios e valores na cadeia de suprimentos. E depois, como diretor de compras da Cielo, também tive a sorte de montar um comitê de sustentabilidade lá e um fórum de fornecedores, né? Mas, assim, a dica que eu dou é a seguinte, bem do ponto de vista estrutural, vai. Em primeiro lugar, a área de compras precisa definir, junto com o CEO e com o conselho, quais são os critérios de escolha por categoria, tá? O CEO não vai se envolver nisso. Vamos falar de grandes critérios, de grandes linhas, tá? Isso precisa ser bem estruturado, definições precisam ser bem claras, o que é importante para tal categoria de produto ou serviço. Como se trata de critérios que muitas vezes podem ser subjetivos e de difícil mensuração, isso pode virar uma armadilha, até mesmo virar um passivo, porque o fornecedor vai falar, fui injustiçado por um critério maluco lá que os caras inventaram. Então, importante esse alinhamento
com o CEO, falar assim, o que a gente espera do fornecedor na nossa cadeia, à luz do que a gente já falou lá atrás, né? Do que essa empresa aqui acredita que é sustentabilidade, tá? Então, a liderança de compras deve promover uma discussão bem estruturada dentro de casa, com as áreas compradoras, as áreas usuárias dessa categoria, e definir uma regra bem clara e validar isso com CEO, muitas vezes com o conselho, tá? E essa régua tem que considerar, como eu falei, o estágio do mercado do fornecedor. Porque se você pedir demais, você vai ficar com risco de não ter fornecedor para aquilo, ou automaticamente escolher um, que também você vai ser culpado, vão dizer para você que você teve viés naquela escolha. Então, você tem que acompanhar também o mercado fornecedor e incentivar o mercado para que ele adote as melhores práticas sustentáveis, né? Então, aí o segundo lugar é a área de compras. Depois que ela trabalhou dentro de casa, alinhou dentro de casa, fez esse papel de facilitador com os compradores dentro da empresa, ela tem que ir para fora, comunicar claramente para o mercado fornecedor quais são os objetivos ESG que ela espera alcançar com aquela nova régua e quais são os critérios que ela espera medir nessa nova régua, né? Ou seja, é uma transformação, é uma jornada que tipicamente tem que ser liderada por compras. Veja bem, não é ela fazendo tudo, é liderada, facilitando, é trazendo dentro de casa quem compra. Então, para a TI, eu falo com o gestor de TI, para matéria-prima, eu falo com o gestor da fábrica, para energia, eu falo com o cara de facilities. Então, a gente tem que costurar dentro de casa muito claramente, criar uma régua para o cara de compras, para a liderança de compras, ir para o mercado estruturado e tranquilo que aquela régua reflete o que a empresa quer, tá? E no tempo, ou seja, evoluindo. O que eu quero hoje é diferente do que eu vou querer daqui 5 anos, tá? Então, essa transformação é liderada por compras e, no mínimo, compras é protagonismo nessa facilitação dessa discussão. O que a Margot falou aí, por exemplo, ela não falou nessas palavras, mas você vê quanta coisa ela faz, quantas dimensões ela cuida, com quantos stakeholders dentro da empresa ela lida para alinhar conceitos antes dela fazer uma RFP e botar na régua. Eu gostei do exemplo que ela deu aí do fornecedor que transforma o uniforme em bolsa para carregar ferramentas, é bem alinhado com a economia circular. E ela não pode falar assim, olha, eu vou escolher o fornecedor que só faz isso, mesmo que ele seja o dobro do preço. Não, tem que ter um critério que equilibre isso com outro fator de segurança, com outro fator de, enfim, N fatores que a gente já falou aqui, junto com o econômico, faz uma régua, todo mundo concorda com ela, pronto, escolhi fornecedor A, B e C à luz desses critérios. Tá? E boa prática, tá? Você procura na internet, procura com seus colegas aí, procura aqui no Procurement Club, todo mundo tem a sua cola, a sua régua de critérios por categoria. E é bom que a gente se converse para a gente estar sempre disseminando boas práticas e bons critérios nesse sentido. Uma coisa que deu muito certo para a gente foi exatamente isso, primeiro envolver todos os stakeholders. E quem são eles, né? A gente considera o comprador, a gente considera a área de negócio interna da empresa que necessita da atividade e a gente considera os fornecedores. Quando você fecha esses 3 stakeholders, põe todo mundo numa sala e trabalha junto, aí sai o resultado. Como você falou, exatamente, eu não posso dizer que eu vou escolher só o fornecedor que tem algum diferencial nisso, mas eu posso dar uma vantagem competitiva para aquele que me apresenta isso, que foi exatamente o que a gente, digamos, começou a trabalhar, exatamente para fomentar dentro da nossa cadeia e para disseminar isso. E agora tem que dar também o segundo passo, eu tenho que ir no fornecedor do meu fornecedor, que a gente está no primeiro step e falta o segundo step, agora que é o que a gente está começando a trabalhar. Exato. Você falou uma coisa muito importante que eu não coloquei na minha resposta, mas você está certíssimo. Ou seja, o próprio fornecedor é uma fonte de informação de boas práticas. Tá? Então, mesmo que eu não fui para o mercado ainda dizendo o que eu quero, eu posso aprender com aqueles que estão fazendo bem feito e falar, tá vendo? Isso é possível. Eu passo a querer isso de todos os fornecedores, porque isso é o que a minha empresa considera correto.
tratamento de resíduo, o que quer que seja a prática. Se eu vejo que os fornecedores, alguns fornecedores que estão fazendo bem feito e aquilo se mostra viável, eu começo a colocar isso nos meus critérios de escolha. Isso é muito importante. É bom que você deu esse gancho, só comentando agora os critérios de EPD, né? Antes, quando se começou a falar em EPD, nenhuma empresa tinha o certificado. Então, por exemplo, ao longo dos últimos anos, a gente vem trabalhando com as empresas. Antes, eu dava um diferencial para ele, um critério de validação melhor se ele tivesse o certificado. Hoje, para algumas categorias de produtos que a gente compra, ou ele tem para participar do processo, ou ele não participa do processo. Então, sim, é sempre uma evolução. Eu diria que é um trabalho de formiguinha, que você vai trabalhando todo dia para colher o futuro. A gente tem que plantar para ir colhendo, né? Se a gente não plantar, não colhe, é um pouco disso. E no próximo bid que você for fazer daqui 2 anos, por exemplo, 3 anos, você já está com uma régua melhor ainda. Uma régua bem mais alta. Mas eu tenho que preparar o mercado, porque se eu faço isso hoje, eu não vou. É como você falou antes, tipo, quando você foi fazer o que você perdeu 30% dos fornecedores, porque estabeleceu um critério que não existia. Eu vivo muito isso também. Então, tipo, eu tenho que descer um pouco, ajudar o fornecedor a crescer e aí lá na frente eu levanto a régua. Perfeito. Vocês comentaram acredito muito nessa maneira. Vocês comentaram uma coisa que... Viu, André? Eu acredito muito... Desculpa te interromper, André. Claro. Eu acredito muito nessa maneira de fazer as coisas, tá? Junto com o fornecedor, aprendendo com ele, ensinando ele, trocando, 4 mãos. Eu acho que a evolução, essa colaboração é muito rica e é uma dica que eu dou também para os nossos caras aqui de procurement que querem evoluir na sustentabilidade dentro da empresa. Eu não só dou a dica, como eu digo, não tem como ser diferente. Se a gente não trabalhar em conjunto com o mercado fornecedor, com o nosso cliente interno, com o nosso comprador, e deixar as pessoas abrirem a mente, ou seja, exporem suas ideias, falarem sobre o que entendem que é melhor, a gente não consegue sair do lugar. Então, uma das grandes mudanças que eu acho que a gente tem interna e que foi, eu considero um fator de sucesso, é exatamente isso. Eu boto todo mundo numa sala e todo mundo conversa sobre aquilo. E sempre sai alguma coisa diferente e boa. Eu só ia... Margot, deixa eu complementar, Margot, de novo, que está muito rica a conversa, tá? Mas depende do nível de maturidade da empresa. O nível da tua empresa, Margot, pelo que você está falando, é alto, uma régua alta de sustentabilidade. Uma empresa que está atrasada, que está precisando correr atrás do atraso, ela pode pegar um outro caminho. Por exemplo, ela pode chamar uma consultoria, e a consultoria faz um benchmarking do que os concorrentes estão fazendo e já traz meio que um book pronto, falando, está aqui o que os concorrentes estão fazendo, está aqui como eles estão escolhendo o fornecedor, está aqui os critérios, e a base de fornecedor está aqui e já atende esses critérios. Então, é um jeito, para uma empresa mais atrasada, vamos chamar assim, ou que está com um nível de maturidade inferior quanto à sustentabilidade, ela pode cortar caminho sem conversar com o mercado, porque ela já vai direto com um menu de opções que o mercado já criou e a consultoria foi lá, capturou e trouxe pronto, é assim, tá? Com isso você acelera bastante. Não é o melhor processo, tá? Não é um processo que vamos dizer assim, o melhor processo é aquele que você vai criando junto, as pessoas desenvolvem junto, vai incorporando no seu DNA a maneira de fazer. Mas uma empresa que está atrasada, que está sendo pressionada pelo mercado, pressionada pelos investidores, ela não tem outro jeito, ela tem que chamar a consultoria, se ela quiser, e correr atrás para poder catch up esse atraso dela na questão da sustentabilidade. Eu só queria fazer um ponto aqui, né, antes de passar para a próxima pergunta. Vocês falaram uma opção de coisa que eu também concordo, né, compartilho dessa proposta de vocês, né, de trabalhar em parceria com os fornecedores. Mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte: a gente sabe que tem empresas que são muito focadas, por exemplo, em resultado financeiro, redução de custo. É o famoso martelo na bigorna, né? O cara chama o fornecedor para espremer o suco que tiver que tirar ali do financial do cara. E aí, assim, o ponto eu acho que o comprador forma a sua base de fornecedores. Se a atuação do comprador é só essa, ele vai trazer fornecedores focados só nisso. Eles não vão entregar nada além daquilo, né? Por outro lado, se você tem uma frente de trabalho com os fornecedores mais ampla, explorando tudo isso que vocês falaram, óbvio, vocês vão ter muito mais do fornecedor. Então, acho que o papel do comprador também está em induzir a base
naquilo que você quer deles, porque o cara que perdeu, só pegando o gancho que você falou, César, pô, mas aí só ficou um, tá bom, mas na próxima, os outros que saíram fora, vão pensar assim, poxa, eu saí fora porque aquele um entregou um negócio que eu não estava entregando. Ou seja, você acaba fomentando aquele setor a entregar mais do que só aquela coisinha pequenininha que ele entregava antes, né? E eu insisto, então, portanto, no papel em fazer isso, né? Em ajudar o mercado fornecedor a estar cada vez melhor, mais sustentável. Então, essa comunicação é super importante, essa troca com eles. Muito bom. E eu queria saber agora de vocês, né, já emendando em tudo que a gente falou até agora, falando um pouco de futuro, né? Como que vocês entendem que as jovens lideranças percebem a questão de sustentabilidade? Da mesma forma que os demais, né, das empresas maduras que estão aqui já com esses conceitos mais enraizados, ou existe uma diferença de visão? Como é que vocês entendem agora daqui para o futuro? Queria começar com você, César. Joia. Então, como é que os jovens percebem a sustentabilidade, etc. Bom, claramente tem uma diferença de visão entre as empresas, que a gente já falou, e diferença de visão entre jovens lideranças e tradicionais. Muito claro, tá? Mas eu posso dizer que está evoluindo e convergindo muito rapidamente, tá? Muitas empresas que não tinham, por exemplo, o Comitê de Sustentabilidade ou um membro no conselho que conhece o tema, estão correndo atrás para ter. E eu digo isso está acontecendo demais exatamente agora, nesses meses aqui. Especialmente depois da pandemia, no qual os investidores perceberam claramente que liderança mais voltada para ESG, as empresas foram mais resilientes. Então, o que está acontecendo? Depois da pandemia, as empresas de consultoria que conhecem o tema têm sido procuradas para indicar pessoas com experiência no termo. Tá? Posso dizer que eu mesmo tenho sido procurado para sentar em comitês de sustentabilidade nas empresas. Tá? E é interessante que mulheres têm sido mais procuradas ainda para ser conselheiras ou membros do comitê de sustentabilidade. Porque o que é bom, né? Porque hoje os estudos mostram que 10% das vagas de conselheiros são ocupadas por mulher. E mulher, a gente sabe, tem uma visão mais holística das coisas, mais equilibrada em alguns aspectos e cai muito bem nesse equilíbrio dos fatores ESG comparado com o econômico. Mas voltando na questão dos jovens, eles têm trazido um olhar muito mais voltado para a natureza e para a justiça social do que normalmente se fazia, sem dúvida, né? E essa energia que eles têm é necessária para qualquer movimento de mudança nas empresas. Mas a gente também percebe uma dificuldade desses jovens de atrelar essa paixão por natureza e justiça social, ou seja, sustentabilidade, ao negócio. Tá? A gente vê isso, a gente conversa com muitos jovens, a gente leva muita conversa para eles, muito conteúdo para eles. Tá? Tanto que, por exemplo, a gente está lá no Centro de Estudo de Sustentabilidade Empresarial, que eu lidero, a gente vai promover um curso que a gente batizou de Business Sustainability for Leaders, que vai ser um curso voltado para jovens profissionais que querem conhecer sustentabilidade no value chain, sustentabilidade em finanças, sustentabilidade e os organismos internacionais, como é que essas réguas estão evoluindo, e inovação, como é que eu incorporo inovação com uma visão de sustentabilidade. Então, esse é um curso que vai ser online, 12 semanas, e vai ser 2 semanas nos Estados Unidos, na State University de Nova York. Tá? A gente viu essa necessidade, porque em todas as empresas que a gente vai conversar, a gente sente essa energia do jovem, essa vontade de pensar em natureza e justiça social, mas uma dificuldade enorme de tangibilizar isso e de fazer isso conversar com o negócio dela, né? Então, resposta para vocês, sim, existe essa diferença de visão, mas a boa notícia é que ela está convergindo numa régua alta em relação à sustentabilidade. Legal. E você, Margot? Eu concordo muito com ele. Eu acho que eu faço até uma brincadeira aqui em casa, porque eu tenho uma filha de 5 anos. Cada vez que abre a torneira, se ficar vazando água, ela, mamãe, fecha, senão vai acabar a água do planeta. Olha que lindo. Assim, essa já é um pouco da diferença do que teve a minha geração para a geração dela,
que eu acho que hoje os jovens eles já são imbuídos numa cultura de sustentabilidade que a minha geração, por exemplo, não teve. Então, tipo, ela tem na consciência dela de separar o lixo, de que o lixo, com 5 anos, ela vê, tipo, o plástico tem que estar separado do resto. Então, e eu acho que isso é uma consciência que já vem, não é da geração dela, de gerações já que estão passando, que os jovens hoje eles já têm muito mais a consciência do que tinham. E com certeza que isso está convergindo muito rápido, porque todos estão tendo a consciência de que tem que trabalhar nesse sentido. Então, ainda tem diferença, você ainda vê diferença entre a velha guarda, digamos, e a jovem guarda, se for para falar assim, mas eu também vejo uma convergência muito rápida nesse sentido. Cursos como esse que o César disse que está promovendo, eu acho que vão ser cada vez mais necessários e urgentes, porque é exatamente isso, existe uma ansiedade, eu vejo uma ansiedade muito grande do jovem em todos os conceitos, não só o do sustentável do planeta, mas sobre o tema de inclusão social, sobre as diferenças, as desigualdades, que eles não toleram isso, né? Eles não toleram a desigualdade. Para os jovens hoje, eu acho que existe muito mais uma consciência do que existia antes. Bom, a gente está terminando, né, Érica? É isso aí. O papo está super rico. Dava para continuar por muito mais tempo, né? Pena que a gente tem tempo de episódio. Mas antes de terminar, eu acho que vale, lógico, agradecer muito vocês por estarem aqui, né, compartilhando tudo isso com a gente. Mas acho que vale ouvir eles umas considerações finais sobre o assunto, né? Com certeza. O que mais que vocês gostariam de deixar de recado para o comprador, né? Antes de fechar, para a gente zipar com chave de ouro aí esse episódio. Margot, você quer começar? Considerações finais para os compradores? Eu fui compradora minha vida inteira, então, tipo, eu sou apaixonada pela carreira. Assim, eu acho que todas as pessoas que estão entrando nesse momento hoje, eu acho que hoje a gente vive uma era de compras, assim, eu acho que a área de compras ganhou o protagonismo que merece nas empresas, vem ganhando, né? Algumas empresas nem tanto, mas a grande maioria das empresas já está entendendo qual é o valor de compras. Compras não é uma área de apoio, compras é uma área de negócio, é uma área que incentiva, digamos que traz o retorno para a companhia que ela precisa. Compras tem que estar alinhada sempre com a visão do negócio, tem que estar presente junto desde o nascimento de um projeto até a conclusão do projeto. O projeto, quando nasce um projeto, compras tem que estar inserida dentro disso. Então, o comprador tem que ter orgulho do papel que está. Eu brinco muito com a minha equipe, que eu digo, olha, quando eu passo na rua, nas empresas, digamos, nas cidades onde a gente tem presença de distribuição, cada poste, cada cabo que eu vejo lançado, eu sei que passou pelas minhas mãos para que ele estivesse ali. Então, eu acho que é esse o orgulho que o comprador tem que ter. Ele tem que saber que o resultado que a companhia alcança passou pelas mãos dele, né? Eu faço muita anedota com a minha filha, né? Então, minha filha, às vezes, assim, mamãe, por que você tem que trabalhar? Eu digo, eu tenho que levar luz, filha, porque se não tiver luz para as crianças, como que elas vão ver desenho? Né? Então, eu acho que é isso. O comprador tem que ser apaixonado pelo que faz, tem que ser feliz. É uma área de bastante estresse. Quem trabalha em compras sabe que não é fácil trabalhar em compras, porque é sempre uma dinâmica de urgência que a gente vive todos os dias, natural do negócio. Mas é isso. Eu acho que é acreditar que a área de compras ela é fundamental dentro da companhia, para o sucesso da companhia, e fazer o nosso melhor. E dentro desse âmbito que a gente está conversando de sustentabilidade, acho que o César tocou lá no início, disse, olha, compras tem um papel fundamental dentro de tudo isso, porque nós somos a porta de entrada dentro da companhia. Então, a gente tem que cuidar muito de tudo, principalmente do conceito de sustentabilidade. E você, César, palavras finais aí para o comprador sobre sustentabilidade. Olha, Margot bateu minha carteira. Ela falou muita coisa bacana e eu assino embaixo. Talvez eu me repita aqui algumas coisas que eu falei, mas assim, eu comecei na minha carreira como comprador, eu comecei lá na Procter & Gamble, depois virei gerente de compras e suprimentos, chamava lá na época.
depois eu fui consultor de empresas de H. Kearney, Booz Allen, Solving, e sempre fazendo strategic sourcing, que é um projeto bacana, que normalmente traz muito valor para as empresas. E depois fui diretor de compras no Banco Real e depois na Cielo, né? E eu adoro a área de compras, e bem nessa linha que a Margot falou, a gente é a interface com o mundo. Esse alto nível de terceirização que as empresas têm e têm tido significa que boa parte do que a empresa faz, quem está fazendo são terceiros, e então a área de compras tem esse papel de ter certeza que esse terceiro está fazendo do jeito certo, do jeito que eu acredito que é certo para o meu cliente, para o mundo, para a natureza, para as pessoas, tá? Então, é esse papel bacana que a gente tem de influenciador da cadeia de suprimentos, das empresas, essa questão que a gente é ouvido pelo mercado fornecedor. Quando a gente senta numa cadeira de liderança de compras, quando você fala, eu quero falar com o presidente do meu fornecedor, você fala. Tá? Quero conversar com ele, quero fazer uma discussão aqui de valores, de princípios, quero perguntar para eles como é que eles resolvem tal problema. Então, essa interface é muito rica e eu adoro esse papel de compras. Então, o recado que eu dou para o jovem, especialmente o que está com sustentabilidade no seu radar, é estude, leia, e as coisas estão mudando muito rápido, então procure materiais recentes, benchmarks de atividade, de boas práticas recentes, converse para fora da sua empresa, o máximo que você puder, descubra coisas novas, traga para dentro da sua empresa as melhores práticas e, principalmente, a palavra, se eu fosse resumir numa palavra só, seja protagonista nessas atividades. Tá? A área de compras tem esse direito ou essa obrigação, e quem trabalha em compras tem que ocupar, tem que assumir esse protagonismo. Tá bom? É o que eu acredito. Muito bom. E chegamos, então, né, ao fim desse episódio. Sim. Foi excelente. E então a gente lembra mais uma vez para que vocês ativem o sininho, né, para que sejam lembrados dos próximos episódios, que não percam nada aqui do Papo de Comprador. Agradeço vocês pela participação, foi excelente, maravilhoso mesmo, um papo super rico. E compartilhem com os amigos a qualidade do trabalho que a gente tem feito aqui no Papo de Comprador, cheio de informações importantes para você, profissional de compras. E assista os episódios anteriores também, que a gente está com uma biblioteca super rica ali de informações para vocês. Tá bom? É isso daí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a Érica. próxima. Tchau, muito Grande prazer. obrigada. Obrigado. Tchau, Tchau, prazer. tudo de bom.